Bom, boa noite a todos. Meu nome é Vitor, vou ministrar o curso a aula de raciocínio lógico, tá bom? É uma satisfação e uma alegria que não todo mundo, mas que vão ouvir a gravação em seguida. E eu vou passar 10 questões do que possivelmente vão cair do concurso, tá bom? Qualquer dúvida que queiram, podem colocar no. Pode escrever aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira questão. Se todo professor é leitor e alguns leitores são escritores, então podemos concluir que. Um momento. Boa noite, Fernanda. Bem-vinda. Bom, vamos retomar a pergunta. Se todo professor é leitor e alguns leitores são escritores, então podemos concluir que. Veja só. Se todo professor é leitor, certo? E alguns leitores são escritores. Vou até colocar de outra cor. Pegar azul. Então, podemos concluir que todo professor é escritor? Não. Sim. Sim, pode falar, pode escrever, viu? Quando quiser, viu? Pode escrever no chat para que eu visualize, tá bom? Sim. Só um momento, por favor, me hidratar aqui, só um momento, viu? Boa noite, Ina. Sim. Retomando no que eu estava explicando, todo professor é escritor. Só que tem um porém, ó. Alguns leitores são escritores, certo? Se todo professor é leitor, não pode ser todos. Não pode ser todos, porque tem alguns, tá bom? Nenhum professor é escritor. Não pode, porque se todo professor e alguns leitores são escritores, quer dizer que alguns professores também são escritores, não tem lógica. Boa noite, Maria Antônia, acabou de entrar. Certo. Alguns professores podem ser escritores. Boa noite, Maria Antônia. Sim. Alguns professores podem ser escritores. Pode ser, mas vamos pegar as outras alternativas. Nenhum escritor é professor. Não pode, porque alguns leitores são escritores e automaticamente todo professor é leitor. Não tem lógica, porque alguns leitores são escritores, então alguns professores são escritores. Tá bom? Todo leitor é professor? Não, não, não. Todo professor é leitor, mas nem todo leitor é professor. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra, só um momento, letra C, certo? Isso mesmo, letra C, viu? Letra C. Bom, eu vou partir para a segunda questão. Essa segunda questão, pessoal, eu fiz o seguinte: eu montei essa tabela verdade
todas as proposições, certo? E tome cuidado, olha. Quando vocês virem esse símbolo, que é um traço na horizontal e um pouco na vertical, ou um tio, certo? Na língua portuguesa, no acento tio, é uma negação, tá bom? Se vocês virem um acento circunflexo, é um e na frase, tá bom? É uma conjunção. Uma letra V, certo? É o ou na frase, é uma disjunção. Uma seta virada para frente, no caso essa daqui, é se tal, 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 aí tal, tal, tal. É uma frase, certo? É uma condicional. Se tiver uma seta dupla, se, então, é uma bicondicional, tá bom? Uma dica que eu vou dar para vocês é mais fácil pela condicional. Lembrem-se daquela atriz Vera Fischer, tá bom? Por quê? Se um for verdadeiro, deixa eu só verificar. Se um é verdadeiro e um outro é falso, automaticamente ele é falso. As outras são verdadeiras, tá bom? Mas a tabela está aí para vocês. Quando quiserem, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá bom? Sim, vamos lá. Questão 2. A negação da proposição. Todos os candidatos foram aprovados. Tem um macete que eu adoro, eu aprendi esse macete, eu vou compartilhar com vocês. Claro que eu vou compartilhar sim. Se lembram de Vera Verão, da Praça é Nossa? Quando ela fica brava, injuriada, quando chamam ela assim, que ela não é, que ela é bicha, né? Ela fala assim, epa, bicha não, eu sou uma quase mulher, né? Quando você vai trocar o todos, certo? Que é uma negação, você troca o todos, vou até destacar aqui, para vocês ficarem cientes. Trocar o todos, certo? Só um momento. Vamos lá. Você troca o todos por e. Só um momentinho, deixa eu ajeitar aqui. O todos pelo existe. Só um momentinho. Existe. O ou pelo menos só um momento que eu vou ajeitar aqui para você. Pelo menos pelo algum ou a pelo a, certo? E, obviamente, negando a frase, utilizando esses daqui, tá bom? Vamos lá. Nenhum candidato foi aprovado. Não, não é isso. Porque ele não, nenhum candidato, não tem como não. Todos os candidatos foram aprovados, mas não tem como nenhum ser aprovado. Alguns podem ter sido aprovados, tá bom? Letra B. Só um minutinho. Letra B. Alguns candidatos foram aprovados. Não. Ele quer uma negação. Ele tem que ter uma negação de nome, não. Isso é óbvio, por causa da palavra negação. Bom?
alguns candidatos não foram aprovados. Pode ser? Pode ser, mas vamos pegar pelos outros. Todos os candidatos não foram aprovados, não. Todos aprovados, não. Porque, vamos supor, se eu tenho 10 candidatos, se 10 foram aprovados, se ele quer a negação, alguns deles não foram. Ou melhor, alguns deles não foram aprovados, certo? Não tem como todos não serem reprovados. Nenhum candidato foi reprovado. Não, não tem como. Não tem o não no meio, certo? E o nenhum não, não pode ser nenhum, porque tem que ter algum, certo? Então, a alternativa correta, letra C. Alguns candidatos não foram aprovados. Tá bom? Pessoal, hidratem, viu? Que hoje aqui em Mataraca tá muito quente, viu? Hidratem. Certo? Só um momento. Bom, gente, vamos para a terceira questão. Essa terceira questão, eu tinha dado ela na semana passada, muito parecida com essa. Mas vamos recordar caso alguém tenha ficado perdido, certo? Vamos lá, questão 3. Se hoje é sexta-feira, certo? Que dia será daqui a 15 dias? Vamos lá, gente. Vamos dizer um exemplo. Se hoje é sábado, certo? Em pleno sábado, que dia vai cair daqui a 15 dias? Aí a pessoa fica pensando assim, pode cair numa sexta-feira, porque como se fosse 2 semanas. Não pense assim, viu? Não pense assim. Por quê? Eu vou pegar uma caixa de texto, acho que é mais fácil de explicar. Pronto. Deixa eu aumentar aqui a letra, para ficar bem explícito para vocês. Veja só. Se hoje é sexta-feira, sim, eu vou retomar do que eu estava explicando na semana passada. Uma semana. Só um momentinho, deixa eu só. Aí. Uma semana tem 7 dias, certo? Se uma semana tem 7 dias, se ele quer saber daqui a 15 dias que dia vai ter, em que dia vai cair da semana, vocês simplesmente vão pegar o 15, que são a quantidade de dias, e. Não, esse aqui eu vou ter que explicar melhor desenhando, acho que é melhor. Vão pegar os 15 e dividir por 7 dias. Tá bom? Para vocês descobrirem em que dia da semana vai cair daqui a 15 dias. Aí aqui é só fazer a conta de divisão. O número que multiplicado por 7, que chega em 15 ou perto do 15, é o 2. Ou seja, 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. Certo? Vamos lá. Boa noite, Maria Antônia, bem-vinda. Vamos lá. O quociente, no caso é o 2 que está ali embaixo, tá? O quociente aqui embaixo é o 2. Ele é a quantidade
Quantidade de semanas. Quantidade de semanas. Vou botar uma letra maior e vou bem destacado. Aqui. Certo? O 2 é a quantidade de semanas. E o 1 é a quantidade de dias. Certo? Ou seja, se hoje é sexta-feira, daqui a 2 semanas, novamente vai ser sexta-feira. Só que tem mais, eu vou até botar vou circular aqui, tem mais um dia. Se tem mais um dia, depois de sexta-feira, o próximo dia vai ser o sábado, certo? Então, a alternativa correta é a letra A, sábado, certo? Não esqueçam, aqui, nessa parte, que você multiplicou por 7 em cima, ou qualquer outra questão que aparecer, é a quantidade de semanas, certo? E o resto da divisão é sempre a quantidade de dias, tá bom? Por isso que quando é um dia seguinte, como foi sexta-feira, então o próximo dia, que é mais um, é o sábado, tá bom? Bom, vamos lá. Número 4. Se chove, então leva o guarda-chuva. É logicamente equivalente a. Eu vou explicar essa questão com muito detalhe, porque a pessoa pensa que a pessoa não vai saber resolver essa questão, mas vamos bem devagar. Bem devagar. A palavra equivalente é a mesma coisa de dizer assim, ó, a proposição se chove, então leva o guarda-chuva, é logicamente igual. O sentido da frase ser igual, certo? É a equivalência, ou seja, a igualdade da frase do que vai aparecer em seguida, do que pode ser igual. Tá bom? Deixa eu botar aqui isso. Tá bom? Vamos lá. Pelas alternativas. Letra A. Se não chove, não leva o guarda-chuva. Não tem lógica, porque às vezes a pessoa pode não chover e levar o guarda-chuva. Né? A pessoa, vamos supor, num tempo muito quente, pode sair e levar o guarda-chuva. Depende da pessoa também, claro. Letra B. Se não leva o guarda-chuva, então não chove. Pode ser? Pode ser que sim. Mas vamos lá. Letra C. Se não leva o guarda-chuva, então chove. Não. Não, 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 não. Não mesmo. Letra D. Se não chove, posso não levar o guarda-chuva. Não tem como não levar. A pessoa pode levar, igual a letra A, praticamente. Se não chove, posso não levar o guarda-chuva, mas seria bom levar, porque se no meio do caminho chover, aí já está com o guarda-chuva disponível, né? Letra E. Toda vez que chove, não leva o guarda-chuva. Não. Tem dia que chove, mas a pessoa leva, né? Porque quando está em tempo forte, claro que a pessoa vai chover, quando vai chover, tem que levar o guarda-chuva.
Então, pela lógica, pela igualdade dessa frase, vou até destacar ela de uma cor diferente para vocês terem uma noção. Vou botar isso aqui. A alternativa correta é a letra B. Aqui. Se não leva o guarda-chuva, então não chove. Tem sentido? Tem sentido. Certo? Analisem, visualizem. Qualquer dúvida, podem interagir direitinho. Bom, gente, vamos para a quinta questão. Qual é o próximo termo da sequência? 2, 4, 8, 16, 32. Qual seria o próximo? Veja só. Colocar uma caixa de texto, botar ele bem consideravelmente grande para vocês verem melhor. Certo? Vamos por partes. 2, 4, 8, 16, 32. Certo? Vou colocar isso aqui em negrito. Pronto. Vejam só. Acho que eu vou aumentar o tamanho da fonte para ficar melhor. Bem, de 2 para 4, certo? Você pegar um para outro, é pegar o 2 e multiplicar por 2, certo? De 4 para 8, multiplicou por 2. De 8 para 16, multiplicou por 2. De 16 para 32, multiplicou por 2. Se isso aqui é a famosa. Só um momentinho que eu vou escrever aqui para vocês, bem direitinho. É a famosa progressão geométrica. Certo? Por que progressão geométrica? Porque a sequência dos números está sendo multiplicada pelo mesmo número, por 2, por 2, por 2 e por 2. Como tem faltando o último número aqui do lado, e deixa eu colocar ele mais. Não, vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele para cá. Pronto, melhorou. Como sequencialmente ele está multiplicando por 2, consequentemente, é, também vai multiplicar por 2 em seguida, multiplicando por 2, ou seja, 32 vezes 2 dá 64. Esse é o próximo termo da sequência que ele está pedindo, tá bom? Ou seja, a alternativa dessa questão é letra D, 64. Bom? Isso, letra D. Isso mesmo.
Se tiver alguma dúvida, podem me parar que eu volto para explicar novamente, tá bom? Vamos lá. Número 6. Vamos lá. Considere a proposição: Maria é advogada ou João é médico. A negação correta é. Essa questão, pessoal, é o seguinte. Eu vou explicar um macete massa que isso aí vai matar a questão logo de cara, certo? Tem um macete sobre essa frase, que é o famoso. Vou só colocar aqui. Pronto. Que é o famoso né, tro, ne. Aí, o que é isso, professor? O que é esse netrone? Explico agora. Vejam só. O né significa negar, certo? O tro é de troca. E o né também aqui é o mesmo do primeiro. Negar. Certo? Aí o que é que vai fazer? Vou colorir aqui para ficar bem claro para vocês. Bem, ó, Maria é advogada. Seria a primeira proposição, certo? Porque você está afirmando que ela é advogada. Vou até colocar de outra cor. Azul. Ou João é médico. Tá? Pegar ele de verde. Maria é advogada ou João é médico. A primeira frase, você nega. Maria é advogada por. Vou até colocar a caixa de texto aqui embaixo. Assim. É. Maria. Como está negando Maria é advogada, seria Maria não é advogada. Eu vou fazer assim. Vou pegar esse daqui. Vou colocar em vermelho. Maria não é advogada. A troca seria do ou, certo? A troca vai ser do ou. Vou até colocar em vermelho mesmo. Ou. Só que a troca do ou vai ser pelo e. Tá? Vou até colocar dessa cor mais escura. E João é médico. Vou até colocar essa frase na mesma cor. Aqui, pronto. João é médico. Só que ele quer a negação. No caso, João não é médico. Acabou aí. Vamos ver as alternativas. Maria não é advogada ou João não é médico. O que se não tivesse esse ou aqui, seria correto. As duas estão negando, mas aqui ele permaneceu o ou. Já está errado. Tá? Maria não é advogada e João não é médico. Viram que bateu a frase aqui? Maria é advogada. Aqui já acabou o E tá certo, tá bom? Mas o que está errado são as duas afirmações, porque ele quer a negação, tá bom? Maria não é advogada, tá certo. O E, show de bola. Agora aqui, ó, João é médico. Tá errado porque ele está
afirmando. Maria é advogada. Parou aí. Aqui já está errada. Tá bom? Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Certo? Não esqueçam desse macete que vocês vão ganhar muito tempo na questão. Muito tempo. Viu? Qualquer dúvida, me parem. Viu? Vamos para a questão número 7. Essa questão, até para mim, foi confusa no primeiro, mas eu consegui, de uma forma ou de outra, para fazer. Viu? Questão 7. Um número qualquer, é múltiplo de 6 e está entre 180 e 190. Qual é esse número? Vejam só, cuidado, certo? Até eu ia marcando a resposta errada, mas eu fiz essa questão e realmente foi difícil. Mas vamos tirar essa dúvida. Veja só, esse número estar entre 180 e 190, vou até colocar uma caixa de texto aqui. Só um momentinho. Ótimo. Estar entre 180 e 190, eu vou até botar uma caixa de texto. Uma fonte maior. Ótimo. Entre 180 e 190. Cuidado, pessoal. Assim, ó. Quando você vê essa frase aqui, o 180 e o 190 não está no meio, porque se está entre um e o outro, tem que ter o quê? O 181 até o 189. Tá? Ou seja, desculpa. Ou seja, o 180, vou até marcar aqui em negrito e uma letra, uma letra mais forte, e os 190 estão de fora. Ou seja, está, na verdade, no meio dessa numeração aqui. Tá bom? Pronto. Certo? Então, vejam só. O 180 está fora. E detalhe, a tabuada do 6, cuidado, a tabuada do 6, uma dica que eu vou dar para vocês, só tem números pares, certo? Na tabuada do 6, só tem números pares, tá bom? Ou seja, 180 ficaria de fora, 189 ficaria de fora e 183 ficaria de fora, tá bom? Sobrou 182 e 186, tá bom? Só que vamos fazer o seguinte. Eu não vou ficar fazendo, por exemplo, perdendo tempo, fazendo 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, fica muita perda de tempo. Vamos botar uma multiplicação que chegue no 180, tá bom? Ou seja, deixa eu até pegar uma outra caixa de texto para a gente fazer aqui. Pronto. Veja só. O número que você multiplica o 6, que chega no 180, certo? Seria o
6, deixa eu botar ele bem destacado. 6 vezes 30. Que ele é igual a 180. Só que eu avisei desde o início que o 180 está fora. Só que vamos pegar aqui. 6 vezes 31, que é igual a 186. Certo? Se fôssemos pegar, por exemplo, 6 vezes 32, daria 192, perdão. Só que ele ultrapassaria o 190. Então, o último, que deu 192, e o primeiro, que é 180, ficariam de fora. Então, a alternativa correta é letra D, 186. Certo? Vou colocar novamente preto, para não confundir não confundir vocês. Certo, pessoal? Alternativa, letra D. Certo? Essa questão é um pouco trabalhosa, mas se vocês pensarem usando a tabuada e descobrir o que está entre um e outro, vocês já matariam a questão. Tá bom? Vamos para o número 8. Vamos lá. Na lógica proposicional, a proposição P, cuidado, ó, isso aqui é uma bicondicional, tá bom? É verdadeira quando? Vamos lá. Conforme a tabela verdade, a bicondicional, deixa eu vou pintar aqui melhor. A bicondicional, certo? Não vou desenhar a tabela em si. Vou fazer assim. A bicondicional, ela é só verdadeira. Vou até fazer assim. Ela é verdadeira, conforme a palavra está destacada, quando, vou desenhar agora, quando um verdadeiro, quando os dois forem verdadeiros, ele é verdadeiro. Quando os dois forem falsos, quando os dois forem falsos, ele é verdadeiro também. Os demais. Opa, só um momento. Os demais, quando um é verdadeiro e o outro é falso, ele é falso. E quando um é falso, o outro é verdadeiro, ele é falso. Tá? Cuidado. Repetindo, quando os dois forem verdadeiros e os dois forem falsos, eles são verdadeiros. Sendo diferentes, é falso. Tá bom? Vamos lá.
Letra A. P e Q são ambos verdadeiros. Só que aí que tá. É verdadeiro, tudo bem. Mas os dois também são falsos. Oh, são falsos para dar verdadeiro. Letra B. P e Q são ambos falsos. Tá. Só que são ambos verdadeiros também. Para dar verdadeiro. P é verdadeiro e Q é falso. Não. O P, que é a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, não. Ela é falsa. Ela não é verdadeira. Tá bom? O P é falso e o Q é verdadeiro. Não. O primeiro, que é falso, e o segundo, que é verdadeiro, ele é falso. Tá errado. P e Q têm o mesmo valor lógico, sim, porque os dois sendo verdadeiros e os dois sendo falsos são verdadeiros. Desculpa, são verdadeiros, certo? Então, a alternativa correta é letra E. Opa, deixa eu botar isso. Certo? Cuidado, bicondicional, os dois verdadeiros e os dois falsos, elas são verdadeiras. Sendo misturadas, sendo verdadeira ou falsa, ou vice-versa, são falsas. Tá bom? Mas a primeira ou segunda questão tem a tabela verdade, tem tudo bem explicado, tá bom? Bom, vamos lá. Número 9. Certo? Número 9. Se a proposição se Pedro estuda, então Maria passa. É falsa, é falsa. Podemos concluir que. Vamos lá. Letra A. Deixa eu verificar melhor. Só um momento, por gentileza, mesmo, pessoal. Só um momentinho. Tá. Tem outro macete que eu aprendi, certo? Claro que eu vou compartilhar com vocês, com certeza. Ó, se Pedro estuda, então Maria passa. Para descobrir o falso disso daqui, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar o macete do. Só um momentinho para o mouse. Só um momentinho, pessoal, que o mouse deu um leve problema, mas eu. Tá, agora voltou. Veja só. Se Pedro estuda, então Maria passa. Então, vocês vão aprender o macete do mané. Certo? Seria o famoso marido negado. Ou seja, a primeira frase, tá? A primeira frase mantém, certo? O MA é de mantém, certo? E o né de negar.
Ou seja, só um momentinho, que o mouse não está ajudando, mas eu vou ajeitar aqui só um momento, por gentileza, pessoal. Pronto. Vejam só. Deixa eu só. Se Pedro estuda, deixa do jeito que tá. Só que detalhe, tirando o se e tirando o então, tá bom? Vocês vão colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar outra caixa de texto para a gente escrever aqui. Pronto. Vejam só. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, está bem visível, melhor para ver. Se Pedro estuda e tem que manter a frase, mantém a frase. Pedro estuda. Mantém a frase. Aqui, pronto, melhorou. Mantém a primeira frase. Certo? Pedro estuda e... Certo? O ou não, tá bom? E a segunda frase, Maria passa, como ele está pedindo para negar, nega. Pedro estuda e Maria. Só um momento. Tá. Retomando. Pedro estuda e Maria não passa. Certo? Lembrem-se, não esqueçam, na verdade, do mané. Tá bom? Mantém a primeira frase e nega a segunda frase. Vamos lá. Pedro não estuda. Não, aqui ele já negou a primeira frase. E ele não negou a primeira frase e não negou a segunda, totalmente errada. Pedro estuda, tá certo, porque manteve a primeira frase. E Maria passa. Não, aqui tem que negar a segunda frase. Pedro estuda e Maria não passa. Sim, essa frase está certa. Mas vamos pegar pelas outras. Pedro não estuda. Não, aqui tem que manter. Ele não pode negar. A segunda frase está certa, mas a primeira não. Pedro não estuda. Novamente. Só que o que quebra essa alternativa é o ou. Não é ou, é e. Tá bom, gente? Então, a alternativa correta é letra C. Certo? E vamos para a última questão, para fecharmos com chave de ouro. Bom, observe a sequência de figuras geométricas. Triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo. Certo? Aí ele pergunta, qual será a 15ª figura? Tá? Porque assim, a sequência dessa aqui é de triângulo e círculo, consecutivamente. Tá bom? Vamos pensar o seguinte. Como está de 2 em 2, certo? De 2 em 2, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Como ele quer saber a 15ª figura, qual será? Vocês vão fazer o quê? 15, que é a quantidade, que é a 15ª posição da figura, dividido por 2, certo?
Por causa desses dois aqui. Certo? Na tabuada do 2, qual é o número que multiplicado por ele e que dá 15 ou perto do 15 é o 7. Bom? Aí 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Tá bom? Ou seja, o primeiro que vai vir, certo? Depois da 14ª posição, a 15ª posição que vai vir para completar a figura que está aqui na sequência é o triângulo. Certo? Vou ensinar a vocês o macete, que é o seguinte. Deixa eu apagar esse. Vejam só. Como ele está começando aqui no triângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observem que o triângulo, eles estão em números ímpares, certo? E os círculos estão em números pares. Vocês têm que observar mais o resto da divisão. E o 1, que foi aqui o resto da divisão, ele é o número ímpar. Ou seja, ó aqui, ó. O 1 é um número ímpar. Agora, se aqui tivesse, no lugar do 1, tivesse um resto 2, vamos supor que isso aqui fosse o resto da divisão. Se o resto da divisão fosse o 2, aí seria diferente. A figura que seria colocada nela seria o círculo, tá bom? Mas como ele quer saber a 15ª posição, certo? Sim, e detalhe, isso daqui, vou até colocar aqui também. Isso daqui é a sequência de figuras de 2 em 2, certo? 1, 2, 3, até chegar na 7ª sequência, certo? E a próxima que veio foi o triângulo, que inclusive, é um ímpar. Veio é um número ímpar. Certo, pessoal? Ou seja, só um momentinho, está errado. Pronto. Ou seja, a alternativa correta dessa 10ª questão, para fecharmos com chave de ouro, é a letra A. Certo, gente? Daí foi toda a explicação, certo? Se atentem às questões que vão cair na prova, estudem, certo? Eu vou me despedir com vocês aqui, vou deixar para a próxima oportunidade, tá bom? Foi um prazer e uma satisfação de ministrar essa aula de hoje para vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, tudo de bom.